Imagine viver o suficiente para testemunhar o impacto de não uma, mas duas bombas atômicas e sobreviver. É quase inacreditável pensar nisso, mas essa é a história real de Tsutomu Yamaguchi, um homem que desafiou o impossível e se tornou um dos símbolos mais poderosos da resistência humana diante do terror nuclear. Sua vida é uma narrativa de tragédia, coragem, resiliência e esperança, uma lição para toda a humanidade. Tsutomu nasceu em 16 de março de 1916, na cidade de Nagasaki, Japão. Ele cresceu em uma época de profundas transformações no país. O Japão passava por um processo acelerado de industrialização e modernização, tentando se tornar uma potência global. Famílias tradicionais, como a de Yamaguchi, ainda mantinham valores antigos, mas a modernidade já invadia a vida cotidiana. Desde cedo, Tsutomu demonstrou interesse por engenharia e pelo funcionamento das máquinas, estudando com afinco e se tornando um engenheiro naval competente. Trabalhou na Mitsubishi Heavy Industries, projetando navios e contribuindo para a infraestrutura do Japão pré-guerra. Sua vida, até então comum, girava em torno de família, trabalho e sonhos de um futuro tranquilo. Ele era casado, tinha filhos e levava uma rotina pacata. Mas em agosto de 1945, o destino decidiu testar sua existência de forma inimaginável. No dia 6 de agosto de 1945, Tsutomu estava em Hiroshima a trabalho, numa viagem curta que deveria terminar em alguns dias. Naquela manhã, o céu estava limpo, de um azul sereno, e a cidade parecia pacífica, ignorante do desastre iminente. Enquanto caminhava para o estaleiro da Mitsubishi, ele sentiu uma estranha quietude, um silêncio pesado que precede o caos. Às 8h15, um clarão branco cortou o horizonte, seguido de um som ensurdecedor, que ecoou como o rugido de 1000 tempestades. Em segundos, Hiroshima foi consumida por uma explosão de magnitude inimaginável. Tsutomu estava a apenas 3 quilômetros do epicentro, e o impacto o arremessou pelos ares, causando queimaduras graves, rompimento dos tímpanos e cegueira temporária devido à intensidade da luz. Ele viu prédios desmoronarem, pessoas desaparecerem em um instante e sombras humanas queimadas nas superfícies das construções. Imagens que ninguém deveria testemunhar. Atordoado e sangrando, Tsutomu rastejou entre os destroços, encontrando abrigo onde pudesse passar a noite. Entre os escombros e a destruição, ele se manteve vivo. No dia seguinte, com o corpo coberto de ferimentos e queimaduras, conseguiu pegar um trem de evacuação que milagrosamente ainda funcionava. Seu destino era Nagasaki, sua cidade natal, que ele acreditava ser segura. Mas o destino tinha mais um teste reservado. Apenas 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, Yamaguchi estava no escritório da Mitsubishi, em Nagasaki, compartilhando com colegas a experiência aterradora de Hiroshima. Muitos o olhavam incrédulos, incapazes de compreender o horror que ele havia presenciado. Às 11h02 da manhã, o céu de Nagasaki se iluminou novamente. Outro clarão cortou a cidade, e o rugido de destruição se repetiu. A segunda bomba atômica havia sido lançada. O choque e o terror foram indescritíveis. Em instantes, Nagasaki também foi reduzida a ruínas. Vidros estilhaçaram, prédios desabaram e um enorme cogumelo de fogo subiu ao céu. Mais uma vez, Tsutomu Yamaguchi estava no epicentro da devastação. Seu corpo, já marcado pelas queimaduras de Hiroshima, sofreu novos ferimentos, mas ele encontrou abrigo suficiente para proteger-se do impacto direto. Atordoado, mas vivo, Yamaguchi conseguiu localizar sua esposa e seu filho, que por um milagre também sobreviveram à tragédia. O impacto humano dessas explosões é difícil de mensurar. Estima-se que cerca de 140 mil pessoas morreram em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki, sem contar aqueles que sofreram efeitos tardios de radiação,
como câncer e doenças crônicas. Tsutomu, no entanto, tornou-se uma exceção, um sobrevivente de 2 bombas atômicas, testemunha viva do poder devastador da guerra moderna. Nos anos seguintes, Yamaguchi carregou cicatrizes físicas e psicológicas profundas. Por muito tempo, evitou falar sobre sua experiência, assim como outros Hibakusha, sobreviventes das bombas. Porém, já em idade avançada, ele começou a compartilhar sua história, acreditando que seu testemunho poderia alertar o mundo sobre os horrores da guerra nuclear. Ele participou de conferências, encontros internacionais e campanhas pela paz, sempre reforçando a mensagem de que a humanidade não deveria repetir erros tão devastadores. Em 2009, pouco antes de falecer, aos 93 anos, Yamaguchi foi oficialmente reconhecido pelo governo japonês como a única pessoa documentada que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Ele passou seus últimos anos dedicando-se à luta pelo desarmamento nuclear e pela promoção da paz mundial, tornando-se um símbolo de resiliência, coragem e esperança. Sua história nos ensina que, mesmo diante do poder mais destrutivo já criado pelo homem, o espírito humano pode resistir, superar adversidades inimagináveis e continuar acreditando na vida. É um lembrete doloroso, mas inspirador. Tragédias podem marcar nossas vidas, mas não precisam destruir nossa humanidade. Tsutomu Yamaguchi nos mostra que a força da vida, a esperança e o amor por aqueles que nos cercam podem ser mais poderosos que qualquer explosão. Lembrando a todos nós da importância de proteger a paz e valorizar cada momento de nossa existência. Se essa história te emocionou, lembre-se de compartilhar, deixar o like e se inscrever no canal. Histórias como a de Yamaguchi merecem ser conhecidas por todos, pois revelam a verdadeira força do espírito humano diante do desastre e da adversidade.